Olá, olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para a aula de número 18 sobre derivadas direcionais e gradiente. E vamos, né, neste segundo vídeo, apresentar a definição de gradiente de uma função de duas variáveis. O gradiente vai ser representado por este símbolo, esse triângulo invertido, né, o nabla. Então, nabla f indica o gradiente da função f. Neste caso, a função tem duas variáveis. Então, nabla f é um vetor apenas, né? É um vetor cujas componentes são del f e del x na direção y e del f e del y na direção y. Então, del f e del x na direção x ou y e del f e del y na direção y ou j, né? Se a gente usa essa definição de gradiente, a gente pode até escrever a derivada direcional de uma função na direção de um vetor u unitário como sendo o produto escalar do gradiente da função f, né, que é esse vetor del f del x i mais del f del y j, com o vetor u de coordenadas ab, né, uma vez que a primeira parte, o produto escalar é a componente x do vetor gradiente pela componente x do vetor u, mais a componente y do vetor gradiente multiplicada pela componente y do vetor u. Então, ficamos com f índice xa mais f índice yb. Então, esse aqui é o resultado da derivada direcional duf de xy. Vamos fazer alguns exemplos de aplicação do conceito de gradiente, né? O primeiro vai ser esse aqui. Vamos supor uma função f de duas variáveis xy, definida como seno x mais e elevado a xy. Então, o gradiente da função f fica gradiente de f igual a um vetor cuja primeira componente é a derivada de f em relação a x e a segunda componente é a derivada de f em relação a y. Então, isso é igual a, abre o vetor, né, del x de seno x mais e elevado a xy e del y de seno x e elevado a xy. A derivada em relação a x de seno x é cosseno x, mais a derivada em relação a x de e elevado a xy, o y é constante, então fica e elevado a xy vezes d dx de xy, que resulta apenas y, né? Então temos aqui a primeira componente com as coordenadas cosseno x mais y e elevado a xy. A segunda componente é a derivada em relação a y da função f de xy. Derivada em relação a y de seno de x é zero, porque é tratado como constante. Del y de e elevado a xy é e elevado a xy vezes del y de xy. Então, o x é tratado como uma constante e essa derivada em relação a y de y fica 1. Então, está aqui a segunda componente do vetor gradiente, é dada por x e elevado a xy. Se quisermos efetuar o gradiente desta função no ponto 0,1, basta substituirmos x e y no lugar de 0 e 1 aqui. Então, teremos cosseno de 0 é 1, mais 1 e elevado a 0,1, né? Então teremos o ponto 2,0 aqui, né? O vetor 2,0 como sendo o resultado da operação do gradiente. Ou melhor, o vetor gradiente, né, vai ser 2,0 neste ponto, no ponto de coordenadas 0,1. No exemplo de número 3, nós vamos calcular agora dado uma função f de xy igual a x quadrado y ao cubo menos 4y, nós vamos calcular a derivada direcional, né, dessa função no ponto 2 menos 1, tomando como o vetor v igual a 2i mais 5j. Para fazermos essa derivada direcional, então a primeira coisa que nós temos que ter é que podemos fazer, né, achar o vetor unitário na direção do vetor v. Então, esse vetor unitário aqui é u igual ao vetor v dividido pelo módulo de v, que dá esse vetor de coordenadas 2, 5 sobre
raiz de 29. Então, esse é o vetor unitário na direção do vetor v. A outra coisa que nós podemos fazer é calcular o gradiente da função f de xy, que vai ser, né? Então, vai ser um vetor de coordenadas del x de f na direção x e del y de f na direção y. A derivada em relação a x de f resulta, né? Esse termo é zero, então cai o 2, fica 2xy ao cubo. E del y fica, cai o 3, ficamos com 3x2y2 menos 4, né? Porque aqui a derivada de y em relação a y é 1. Então, agora temos esse vetor, podemos então calcular a derivada direcional pelo produto escalar entre o gradiente e o vetor unitário na direção que nos é de interesse. Então, esse produto escalar vai ter este resultado, né? Ele vai dar um número. Note que esse número é dado como essa expressão aqui, né? Primeira componente vezes 2, primeira componente vezes primeira componente, e segunda componente vezes a segunda componente, que é 5. Então, obtemos ao final dessa operação que a derivada na direção do vetor unitário u da função f de xy será 4xy ao cubo mais 15x quadrado y quadrado menos 20, tudo dividido por raiz de 29. E se efetuarmos a derivada direcional no ponto 2 menos 1, teremos como resultado, então, o número 32 dividido pela raiz quadrada de 29. Com isso, podemos agora fazer a definição do gradiente, generalizar para uma função de 3 variáveis, né, f de x, y e z. Se a ideia, o conceito é o mesmo, né, então tomamos aqui o gradiente de f, vai ser um vetor cujas coordenadas x, y e z são dadas pelas derivadas de f em relação a x, y e z, respectivamente, né, ou como representado nesta expressão aqui. A derivada direcional, se tivermos um vetor unitário u, será novamente dada pelo produto escalar entre o vetor unitário u e o gradiente da função f de x, y, z. No exemplo 4, nós queremos então calcular o gradiente da função f de x, y, z igual a x vezes seno de y, z. E depois queremos a derivada direcional no ponto 130 na direção de um vetor v de coordenadas i mais 2j menos k. O vetor v dado por i mais 2j menos k. Então, na letra A, o gradiente da função vai ser a derivada da função em relação a x na direção i, a derivada da função em relação a y na direção j e a derivada da função em relação a z na direção k. A derivada dessa função em relação a x, consideramos essa componente constante, então ela é mantida como está, del x fica 1, né? Então ficamos somente com seno de yz. Mais a derivada em relação a y, x é tratado como constante, z como constante, del y de seno de yz é del θ, né? De seno de θ, então fica cosseno θ, conforme está escrito aqui, vezes del θ del y, né, que é del y de yz, que vai dar o próprio z. O procedimento é o mesmo aqui no cálculo da derivada em relação a z. Já na letra B, nós temos o vetor v e queremos um vetor unitário na direção de v, então para isso tomamos o vetor v dividido pelo seu próprio módulo. Isso vai dar o vetor i mais 2j menos k dividido por raiz de 6, porque esse é o módulo de v, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 6. Então, a derivada na direção do vetor unitário u da função f de x, y, z será o produto escalar entre o gradiente desta função e o vetor u. E isso, né, pegando a primeira componente pela primeira, seno de yz, mais segunda pela segunda, 2xz cosseno de yz, menos
xy cosseno de yz, tudo dividido por raiz de 6. Note aqui que nós colocamos em evidência, né, a expressão cosseno de yz e o x, tá bom? No ponto de interesse, de coordenadas 1, 3, 0, o valor da derivada direcional será menos raiz de 6 dividido por 2. Com isso, nós concluímos este vídeo e vamos nos despedindo para, no próximo vídeo, discutirmos um pouco quando é que a derivada direcional assume um valor máximo em relação a um certo vetor, né? Qual é o vetor cuja direção, qual a direção do vetor cuja derivada direcional da função f é máxima? É isso que nós veremos no próximo vídeo. Um abraço e até já!